Dizem que o exemplo vale mais que 1000 palavras, ou seja, aprendemos muito mais observando as atitudes das pessoas do que ouvindo o que ele fala. E um lugar que é onde nós temos muito bons exemplos é a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para personagens bíblicos, tem exemplos que abrem os nossos entendimentos para que possamos superar obstáculos e ter a vida que Deus tem planejado para nós. E hoje nós vamos começar vendo a vida de Jó. Qual o segredo da vida desse personagem que chama tanta atenção, que inspira tantas pessoas? Então Jó, ele era um homem, um patriarca, podemos dizer, né? Ele era da região de Uz, não era da linhagem de Jacó, mas mesmo assim ele tinha um temor muito grande a Deus, ele servia a Deus, ele prosperou muito. Ele prosperou, tornou o homem mais rico do Oriente. Tinha uma família abençoada. Depois veio momentos de crise na sua vida, onde ele perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família. Ficou a sua esposa que o aconselhava a negar esse Deus, né? A falar contra esse Deus. E por cima veio o mais grave, uma enfermidade que tomou conta de todo o seu corpo. Então ele emagreceu assustadoramente, tinha um mau cheiro, feridas por todo o corpo, não tinha descanso, não tinha paz, e tinha, mau cheiro que afastava as pessoas. Então, de uma pessoa honrada, admirada, ele passa a ser uma pessoa desprezada, né? E Jó teve suporte emocional para enfrentar essa adversidade e pôde experimentar uma restauração maravilhosa que o levou a um estágio muito melhor do que o primeiro, onde os seus bens multiplicaram mais ainda, recebeu uma nova família muito abençoada, e ele teve um relacionamento íntimo com Deus, e a sua fama ainda cresceu mais ainda, né? Que segredo é esse? O que fez esse homem primeiro prosperar da primeira vez e depois resistir o dia mal e crer ainda numa restauração, né? Então, muitos de nós passamos por situações, eu não digo semelhantes, mas que têm algumas características que aproximam dele, e muitas vezes nós não temos a estrutura para resistir e para lutar contra a situação, e muitas vezes não sabemos o que fazer para não perder a esperança. Saber que a nossa vida pode mudar, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ou seja, nem toda situação ruim vai permanecer, ela vai mudar e vice-versa, né? Então você que passa por lutas, por provas, a gente pode esperar dias melhores. E nós podemos aprender com Jó. Então qual é o segredo do Jó? E no capítulo 1 ele fala, ele escreve, né? Jó, ele era, vamos lá, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então esse é um segredo, e ainda você pode acrescentar ele conseguir adorar a Deus em momentos de adversidade. Então, nós podemos ver que atitudes de Jó o capacitou a vencer, essas atitudes o capacitou a prosperar inicialmente, depois a resistir.
e pela sua aproximação com Deus no momento de luta, onde ele conseguia adorar a Deus numa situação humanamente sofrível, lamentável, e como ele conseguiu adorar, ele se aproximou de Deus e Deus o abençoou de tal forma que a sua vida foi transformada. Ele pôde ter mais do que ele tinha anteriormente, não é só de bens, saúde, família, né? Paz, honra. Então o segredo de Jó, primeiramente, ele era íntegro, ou seja, ele não era dividido. O Jó, ele agia como ele falava. E a sua ação é de acordo com os seus sentimentos. Ele não tinha vergonha de si próprio, pelo contrário. Ele buscava força no seu interior, nos fundamentos da sua vida. Ele era íntegro, então inteiro. Então, é uma pessoa que não tinha desconexão entre o que sentia, o que ele fazia. Então, nada melhor uma pessoa que olha para si próprio, olha para o seu interior e consegue ver coisas boas dentro de si próprio. Possa descobrir aquilo que Deus fez através dele, a maneira maravilhosa como ele foi formado. E agir assim, ter atitudes corretas, superar sofrimentos, adversidades. Então ele era íntegro, ele era reto, ou seja, ele buscava justiça, ele agia correto. Então, como a Bíblia diz, né, ele não desviava nem para a direita nem para a esquerda. Ele tinha um caminho, ele tinha um projeto de vida muito bem definido e caminhava de acordo com esse projeto. Outro aspecto, ele temia a Deus. Essa é a palavra temor. A Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia, ela ama e respeita fundamentos. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas amar respeitosamente a Deus. Amar respeitosamente a sua palavra e a sua presença. Então, esse temor é um segredo fantástico. Quem consegue temer a Deus é muito forte. Ele se desviava do mal. E ele não era atraído pelo mal, ele buscava aquilo que era bem. Ele se afastava daquilo que levava à destruição, aquilo que o diminuía. E finalmente ele adorava a Deus em qualquer circunstância. Quando ia bem, quando ia mal. Ele reconhecia que Deus conduzia a sua vida. Isso é maravilhoso, que ele não estava sozinho. Então, que esse segredo, esse homem fantástico, essa história fantástica, né? Do homem forte, honrado, íntegro, correto, que vence na vida, prospera, perde tudo, mas não perde a sua essência, não perde aquilo que a vida lhe deu através dessa construção interior, que ele teve força para suportar, ele sabia quem ele era, ele sabia o Deus que ele servia, e não foi qualquer adversidade. Olha que adversidade que foi, pouco suportaria o que ele suportou. A maioria, né, hoje é uma geração muito frágil, mas ele suportou tudo, perdas enormes. E ele não blasfemou contra Deus. Ele conseguiu adorar a Deus. Que você possa conseguir. E
crê, né, que nenhuma adversidade é maior do que a promessa de Deus. Então, que você possa temer o seu Deus, que você possa crescer, que você possa tomar posse daquilo que Deus prometeu, das oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Tenha fundamentos na sua vida. Buscar algo sólido, algo que vai te sustentar no tempo de calamidade.